livro de Josué, no capítulo 1, no versículo de número 9, Deus ele dá uma palavra para Josué. Vede que te ordeno, seja forte e corajoso. Não tenha medo e nem desanime, porque Jeová, seu Deus, estará com você aonde quer que você vá. Essa instrução, quando Deus aparece para Josué, ele estava declarando para Josué de uma maneira firme que a estação ia mudar. Ele ia viver uma nova temporada, ele ia viver um novo tempo, ele ia viver a manifestação de uma nova realidade, ou seja, algo novo ia acontecer durante a nova jornada de Josué. E ele deveria gerar no seu coração uma expectativa, que ele enfrentaria situações para essa nova temporada. Ele tinha que guardar isso no seu coração. Por quê? Porque Deus disse algo para ele. Vede que te ordeno, seja forte e corajoso. Então, uma característica de Josué para que o novo de Deus fosse manifesto sobre os seus dias é que ele não se detenhasse, sei lá se a palavra é essa, estou tentando falar, mas ela fugiu. Que ele não parasse diante, não paralisasse diante dos desafios. Josué, desafios grandiosos vão acontecer. Você vai enfrentar situações, talvez, que sejam um pouco além da realidade daquilo que você está acostumado. É uma nova temporada para você, uma nova sessão se abriu. E quando você enfrentar essa nova temporada, acredite, haverá coisas em que você vai se assustar. Mas eu quero dizer para você, o seu trabalho é ser forte e corajoso. Estar na nova estação era a vontade de Deus, mas se preparar para estar lá tinha que ser um artifício de Josué. Então Deus ele diz para ele, eu te ordeno que seja forte e corajoso. Se Deus está dizendo para ele, não tenha medo, eu fico imaginando o que ia acontecer. Né? Se Deus está falando, Josué, não tenha medo, eu fico imaginando o que é que Josué ia ver diante dessa nova janela que ia se abrir. Porque se Deus está declarando para ele, porque coisas realmente assustadoras surgiriam na nova estação. Então Deus falou para ele, olha, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Isso é um treinamento que você vai precisar fazer. Existem coisas, queridos, que você vai ter que enfrentar por você mesmo. E isso você vai precisar romper com o ambiente do medo. A atmosfera do medo vai precisar ser rompida. Não tenha medo e nem desanime. Desanimar significa estar desprovido de alma. Ou seja, haveriam situações que ele ia olhar e falar, será possível que eu vou conseguir sair do outro lado? Será possível que vai ser possível vencer essa batalha? Será possível de fato? Deus, o Senhor de fato está comigo, porque como é que essas coisas estão tão assim diante de mim? Então Deus dá uma palavra para ele, não desanime, e Deus reafirma, estarei com você aonde quer que você vá. Então ele tinha que ter uma convicção no seu coração, aliás, duas, problemas e problemas sobrenaturais iriam acontecer. Problemas na esfera normal e problemas na esfera sobrenatural iriam acontecer. Mas ele precisava confiar fielmente de que Deus, que havia dado a palavra para ele, estaria com ele na nova estação. Amém? Então, estar na nova estação vai requerer de nós que nós estejamos preparados para isso. Né? Então, se você mora numa cidade onde chove repentinamente, é importante que você se prepare para isso. Né? Você falar assim, nossa, a chuva me pegou desprevenido. Não, assim como eu tenho um guarda-chuva dentro do carro. Né? O mínimo que vai acontecer é me molhar enquanto eu abro o guarda-chuva, mas ele está comigo, ou seja, eu estou preparado para isso. Né? Então, uma jaquetinha dentro do carro tem que estar ali, tem que estar no kit. Né? Por quê? Porque você vai para um lugar, sentir o frio, o que você faz? O ar-condicionado às vezes está gelado. Né? Para o frio você tem jeito, para o calor não tem solução. Então a etiqueta diz assim, quem está com frio veste blusa. Pastor, a igreja está gelada, então traz uma blusinha, fica bom para você. Por quê? Porque se esquentar não tem solução. Amém? Para o frio você se protege. Então são soluções práticas que precisam que eu queira praticá-la. Amém? Então Josué não fez nada para fazer o Senhor mudar a estação. Ele simplesmente se adaptou às mudanças que vinham com ela. Josué não falou para Deus, Deus, muda o tempo. Josué falou, não, então eu preciso me preparar para a nova estação. Eu preciso me organizar para a nova estação. Ele se adaptou às mudanças. Da mesma forma, todas as tentativas de sermos salvos por meio da lei foram fúteis. Então Deus a mudou pela graça.
Eu não posso fazer nada para garantir a minha salvação. Isso veio mediante a graça de Deus. Mas eu preciso compreender que eu preciso me movimentar em relação a isso. Amém? No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 16, a palavra do Senhor declara a seguinte instrução: pois da sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele deu o seu Filho para que pudéssemos ser salvos pela fé. Fizemos algo para mudar essa temporada? Nada. Foi Deus que decidiu mudar. Foi Deus que decidiu mudar. Amém? Então, o meu papel é me organizar para isso, estar pronto para isso, né? Então, existem épocas as quais não podemos fazer absolutamente nada para que as coisas mudem. E, às vezes, dá um desespero na alma, né? O que eu posso fazer agora? Não dá para fazer absolutamente. Mas tem outras épocas que nós devemos fazer alguma coisa. A parábola do filho pródigo, ele sabe que até mesmo os trabalhadores do seu pai estavam em melhores situações do que ele. Mesmo ele sendo um herdeiro, ou seja, ele havia desperdiçado a sua herança, e a palavra declara que ele considerou que os servos do seu pai viviam uma condição melhor do que a dele. Então, o que ele fez? Ele recobrou o juízo. Então, ele recobrou o juízo, e quando ele recobrou o juízo, ele entendeu que ele deveria tomar uma posição, né? Ele havia tomado decisões erradas durante a sua jornada, mas agora ele estava arrependido e ele queria reconstruir o seu caminho. Então, ele faz a seguinte declaração: levantar-me-ei e irei ao meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Está no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 18. Faça-me de um dos seus empregados contratados. E levantando-se, ele foi até o seu pai, enquanto ele ainda estava longe. Seu pai viu, comovido de misericórdia, correu, lançou-lhe no pescoço, beijou e disse: Filho, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado do teu filho. Então, como vemos, as estações, elas não vão mudar até que tomemos uma decisão. Às vezes, vemos isso como um sacrifício. Às vezes, tomar decisão não é tão simples como a gente imagina que seja. Por quê? Porque a decisão, muitas vezes, vai mexer com algo chamado orgulho. Sabe? Dar 2 passos para trás para avançar muito, vai mexer no seu orgulho, vai mexer no seu sistema de conhecimento. Então, ele precisou abandonar um mau hábito. Ele precisou abandonar uma rotina ruim. Ele precisou abrir mão de caminhos que não eram os caminhos corretos. E essa decisão, queridos, olha, ela é pessoal e intransferível. Às vezes eu posso secar a boca aqui de dar a você instrução, mas se você não quiser, absolutamente nada muda. Esse jovem aqui, ele precisou reconhecer que ele tomou decisões erradas. Ele precisou reconhecer que os caminhos aos quais ele decidiu andar não estavam produzindo os resultados esperados. E ele sabia que ele precisava retornar ao ponto de origem para recomeçar a sua vida. Então, muitas vezes, mudar e abandonar um mau hábito é discutir naquilo que você entende que é liberdade. Sabe o que é a verdadeira liberdade? É você poder fazer o que você quiser, mas ter o domínio sobre a palavra não. Sabe, você pode fazer o que você quiser, mas ter o domínio sobre a palavra não quero. Mas não quer porque não quer? Não, porque não quero. Se eu quiser, eu posso, mas eu não quero. Amém? Apóstolo Paulo nos dá um conselho dizendo assim: olha, você pode todas as coisas. Você pode todas as coisas. Porém, contudo, perceba se todas as coisas que você pode não está exercendo domínio sobre você. Perceba se você já não está inserido num desejo. Perceba se esse desejo seu já não é algo que está dominando a sua rotina. Perceba se aquilo que você achava que tinha domínio sobre isso já não está exercendo domínio sobre você. Não, eu paro quando eu quiser. Aí é que são elas. Para. Aí você está percebendo que algumas... Gente, e às vezes a gente pensa, quando a gente fala sobre isso, a gente pensa em cigarro, a gente pensa em cerveja, a gente pensa num monte de coisa, não é verdade? Isso é ruim, para valer. Instagram, Coca-Cola,
né? Pãozinho de queijo. Podia comer um só. Aí não, né? Bateu forte, tá vendo? Umas bobaginhas. Pastor, tá falando de bobagem. Querido, perceba se você tem um controle sobre isso ou se isso te controla. Sabe? Um consumo exagerado. Nos chamaram para ir para uma festa. Mas como? Não tenho nada para vestir. Ou vontade de tacar fogo nas roupas. Isso acontece lá em casa? Aquele monte de roupa pendurada, você fala, não tenho nada para vestir. Preciso comprar uma roupa nova. Jesus, abençoa, Senhor. Sabe, aquele monte de tênis, parece uma centopeia, 100 tênis dentro do armário, e não resiste a uma promoçãozinha na loja. Esse eu não tenho. Estou falando de mim mesmo, né? 40% off, a Adidas está com 50%. Vira a chave, né? Vamos para a palavra. Você percebe que, muitas vezes, a gente está sendo dominado por coisas que, de fato... Aí, daqui a pouco, a gente está reclamando que o dinheiro está curto, que a gente não consegue guardar dinheiro, que a gente não consegue ver todo mundo prosperando. Eu não prospero. Se você fizer uma continha básica, você descobre que a desordem está na sua vida. Né? Pastor, o inimigo está furioso. Querido, ele nunca teve calmo. Esquece. Né? Se você falar para mim, pastor, o inimigo está furioso, eu falar, rapaz, e que dia que ele teve tranquilo? O papel dele é esse, ele está furioso, 24/24. Mas quem tem que ter o domínio sobre isso? É você. Amém? Então é importante você entender que reconhecer isso, ou seja, tomar uma decisão de abandonar hábitos ruins, é sua. Se você quer viver uma nova estação, reconheça onde estão os hábitos ruins. Reconheça onde estão as coisas que você pode ser melhorado. Reconheça as áreas da sua vida que você fala, eu preciso de instrução sobre isso. Reconheça, eu preciso de orientação, eu preciso de um mentor nessa área, preciso de buscar ajuda, alguém que conhece esse assunto melhor do que eu, alguém que já está na fase que eu quero estar, eu preciso buscar esse tipo de auxílio. Amém? Então esse jovem, ele reconheceu, ele falou, eu vou me levantar e vou voltar para o meu pai, porque lá as instruções funcionavam, aqui eu me perdi. Aqui eu perdi todo o controle sobre isso. Amém? Em Filipenses capítulo 2, no versículo 5, a palavra do Senhor declara, esteja em você a mente que também estava em Cristo Jesus, que, estando na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, como algo em que devisse se agarrar, mas esvaziou, tomando a forma de servo, semelhante aos homens, estando na condição de homem, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte em cruz. Ou seja, o que implicou uma mudança de estação para ele? Ele foi humilhado para poder chegar na exaltação. É difícil, muitas vezes o que a gente não quer é exatamente sofrer uma situação que nos ponha numa condição. Às vezes que tem coisa que é ruim, mas é bom para a vida. Tem coisa que acontece que se você não tomar uma lição a partir disso, nada muda a sua vida. Tem coisa que fala, meu Deus, por que eu passei por isso? Se você não muda por causa disso, você vai mudar por causa do quê? Amém? Então é importante entender, essa instrução diz, a mudança de estação para ele foi ser humilhado. Olha o que diz em Filipenses capítulo 2, no versículo 9. Por isso, Deus também o exaltou ao máximo. Então, porque ele foi humilhado, Deus o exaltou ao máximo e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho que estão no céu se dobrem, e sobre a terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Algo que promove a mudança das novas estações é dar mais do que eles nos pedem. Se tem uma coisa que te promove, é você oferecer mais do que te é pedido. Amém? Porque quando uma pessoa não nos promove, quem nos promove é Deus. Às vezes a gente fica esperando reconhecimento pessoal na linha do horizonte.
né? A gente quer reconhecimento aqui, no plano terreno. Mas o reconhecimento que vai vir do céu. É do vertical que desce o reconhecimento. Amém? Então, quando as pessoas não reconhecem, Deus reconhece. Ele observa as coisas além daquilo que as pessoas podem observar. Por exemplo, o coração de Abraão estava disposto a dar a Deus mais do que Deus pediu. Olha o que diz em Gênesis capítulo 22, no versículo 13, a partir do versículo 13. Então, Abraão ergueu os olhos e olhou, eis atrás dele um carneiro, preso no matagal pelos chifres. E Abraão foi, pegou o carneiro e ofereceu o holocausto, em lugar do seu filho. Abraão chamou o nome daquele lugar como Deus providenciará. Por isso, se diz hoje, o monte que o Senhor foi provido. Aquilo que Deus pediu para que ele fizesse, tanto para ele como para os seus descendentes. Então, é importante entender que quando você decide andar uma milha extra naquilo que te pede, você vai ser reconhecido, não tenha dúvida sobre isso. Isso provoca uma mudança de estação, provoca uma mudança de temporada. Foi Ednilson que falou aqui sobre os talentos. Teve um que pegou o talento e enterrou. Guardou o talento lá e falou, não, só um talentinho. Só um talentinho. 300 e quanto, Ednilson? 313. 303, ele pegou 303 mil e vá debaixo da terra. Ele simplesmente não fez nada com aquilo que lhe foi entregue. Aí, quando o Senhor voltou, falou, cadê o talento que eu te dei? Veja bem, ouvi dizer que o Senhor era mau e tratava com dureza. Aí eu fiquei com medo e escondi o meu talento, porque eu tinha medo de perder aquilo que o Senhor me deu. Dura a palavra para ele. Servo inútil. Servo inútil. Se eu te dei, é porque eu sabia que você podia fazer algo com isso. Agora, até o que pouquinho que tem, lhe será tomado. Ele, com a chance de mudar a estação, ele não só não mudou a estação, como piorou o tempo que ele já estava. Ele não mudou, ele tinha uma oportunidade, ele desperdiçou a oportunidade e ficou ruim. Ficou ruim para ele. Me entenda? Então, essas são as oportunidades que a gente muitas vezes deixa passar despercebido. Deus nos entrega algo e a gente pensa que a gente não tem habilidade para gerenciar isso. Então, essa atitude de Abraão de fazer mais do que pediu, promoveu Abraão. E essa é uma atitude semelhante a Jó. Em Jó 42, no versículo 10, a palavra do Senhor declara, e o Senhor removeu a aflição de Jó quando ele orou pelos seus amigos. Pensa numa situação ruim, contraditória, totalmente avessa à realidade de vida que ele vivia. E, de repente, no momento em que a coisa estava pior, sabe o que ele fez? Orou pelos seus amigos. Ele orou pelos seus amigos. Alguém que ouviu da mulher, amaldiçoa o teu Deus e morra. Estava aqui orando pelos seus amigos. Aí a palavra declara, e ele dobrou todas as coisas que haviam pertencido a Jó. Todos os seus irmãos e todas as suas irmãs foram a ele. Todos os que tinham conhecido antes e comeram o pão com ele na sua casa sentiram pena dele e o consolaram por todo o mal que Jeová havia trazido sobre ele. Cada um deles deu a ele uma moeda e um anel de ouro. E o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois tinha 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentos, tinha 7 filhos e 3 filhas, e chamou o primeiro nome de Gemina, o segundo de Césia, o terceiro de Queren-Hapuque. E não havia mulheres tão bonitas quanto as filhas de Jó em toda a terra. O seu pai deu-lhes uma herança entre os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu os seus filhos e suas filhas e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Jó morreu velho, cheio de dias. Sabe? Mas por que isso? Porque quando esperava dele a desistência, quando esperava dele a murmuração, quando esperava dele a reclamação,
Ele expressou e manifestou a consciência de quem era Deus para aqueles que queriam apontá-lo. Então, como é importante a gente ter a consciência de quem é Deus. Como que você muda estação? É quando você usa os seus sentidos para perceber que existe algo diferente. Não foi isso que Bartimeu fez? Bartimeu estava ali sentado à beira do caminho. E de repente ele conseguiu ouvir a multidão andando. E ele usou os sentidos que tinham. Ele usou aquilo que lhe era melhor. E começou a clamar. E começou a clamar. As pessoas importunadas porque ele estava clamando. Jesus, filho de Davi. Você imagina aquele monte de gente? Ei, cala a boca, miserável. Ah, você acha que Deus vai ter tempo com um miserável igual a você? Está atrapalhando. E Jesus para, acho que Jesus escutou isso. Muito mais do que o próprio grito de Bartimeu. Não é heresia não, tá, gente? É acréscimo. Né? Pô, o pastor está falando uns negócios que não está na Bíblia. Só para você entender, é uma liberdade criativa. Jesus, ele, ouvindo aquela multidão, mandando aquele homem calar a boca, Jesus falou, não é assim que funciona no reino. Ele girou uma chave que mudou uma estação. E Jesus parou, voltou-se a ele e falou, o que queres que eu te faça? Ô, Senhor, que eu volte a ver. Sabe? Aquela mulher que vinha repetindo para si mesma de maneira incansável, se tão somente eu tocar na orla dos seus mantos, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla dos seus mantos, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla dos seus mantos, eu serei curada. Eu não sei quantas vezes ela falou isso. Eu não sei qual a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Mas a palavra diz que ela diz isso para si mesma repetidamente. Se tão somente eu tocar na orla dos seus mantos, eu serei curada. Quando ela percebeu, ela já tinha atravessado a multidão. Quando ela deu por si, ela já estava a um braço esticado dos mantos de Jesus. Sabe o que é isso? É mudar a estação. Sabe? Mudar a estação é você chegar com alguém carregando uma maca e você vê uma multidão e você olhar e falar, e aí, o que a gente faz? Um falou assim, tem um jeito, se vocês toparem, a gente faz. O que é? Vamos entrar por cima. Você está doido? Vai. Doido por doido. Vamos fazer isso. Vambora. Vocês topamos. Então vai lá, eu seguro, você puxa. Vlápio. E Jesus, ao invés de ficar irritado, falou, uau, que fé é essa? A palavra declara assim, e Jesus, vendo-lhes a fé, diz, perdoados estão os teus pecados. Você discerne isso? Mudança de estação. Sabe? Mudança de estação. A mudança de estação ocorre quando Jesus fala assim, o pão são para os filhos. Não posso dar aos cachorros. Gente, na boa, eu tinha ido embora. E ia sair contando para os outros. Jesus, está por fora, me chamou de cachorra. Me chamou de cachorra. Sabe que um comentário desse aí tem um poder maior do que a salvação. Sim ou não? Você sair daí dizendo, você não sabe o que o pastor fez. Ih, já era. Pode esquecer. Você não sabe o que o pastor fez no culto. Ih, nunca mais. Nunca mais desfaz um negócio desse. Sabe o que a mulher fez? Agachou debaixo da mesa e falou assim, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Mudou a estação. E Jesus falou, vai para a tua casa, a tua filha está liberta.
No mundo natural, epa! Tá pensando que tá falando com quem? Pastorzinho. Não é assim? É no mundo natural? Você sabe com quem o senhor está falando? É assim que funciona. Mas aquela mulher, ela decidiu se humilhar. Porque ela não podia fazer nada contra aquilo que ela estava vivendo. A não ser esperar em Deus. Esperando na pessoa certa, ela virou a chave. Então, eu quero dizer para você nesta manhã que Deus restaurará as coisas que podem ter sido perdidas durante a noite. É uma mudança de estação. Mas o que você precisa fazer? Tome boas decisões. Ofereça a Ele mais do que a si mesmo. Ore com fervor e seja honesto consigo e com Ele. Porque você está mudando, querido. É o que você pode fazer. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu não sei que estação você pode estar vivendo nesse momento. Eu não sei qual é a temporada que você pode estar experimentando. Se é uma temporada de escassez, se é uma temporada de dificuldade, se é uma temporada de situações contraditórias, onde você não consegue ver nada diferente. Mas hoje eu quero que você creia que aquele que de fato começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para completá-la. Então, quando você canta, mostra quem tu és e enche o meu coração com esse amor que pode mudar o mundo, é você confiar que as estações podem ser mudadas pelo amor de Deus, não por aquilo que eu posso fazer. Mas o que eu posso fazer? É me preparar. Deus, a sua instrução é essa, eu vou me preparar. Sabe, você é um ser dotado de capacidades. O que te falta muitas vezes é simplesmente obedecer às instruções. Obedecer às instruções significa abrir mão dos seus próprios conceitos ou preconceitos. Obedecer às instruções significa abrir mão daquele sistema de autossuficiência. É simplesmente crer que Deus é Deus e Ele vai fazer algo. E o seu papel é obedecer. Se Ele diz para você nessa manhã, abandone o medo, abandone o medo. Porque se você abandonar o medo, você vai alcançar lugares que o medo te paralisa. Se Ele diz para você nesta manhã, ei, levanta e anda, então coloque-se de pé, querido, e ande em nome de Jesus. Amém? Se você precisa de fato dar 2 passos para trás, dê 2 passos para trás. Se você precisa andar mais 1 milha, ande mais 1 milha. Amém? Se você precisa começar a fazer declarações proféticas, ei, faça as declarações proféticas. Se você precisa de fato fazer algo que você nunca fez, ei, comece a fazer coisas novas. Mas creia que Ele vai mostrar quem Ele é. E Ele vai encher esse coração. E você vai testemunhar com o amor que pode transformar todas as coisas. Oh! Pai, obrigado por esta manhã, Senhor. E obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de reconhecer quem nós somos. Para que a partir desse reconhecimento nós nos ajustemos para a mudança, Pai. Assim como Josué, assim como Gideão, assim como Moisés, fizeram aquilo que o Senhor pediu, apesar daquilo que eles estavam sentindo sobre si mesmos. Mas eles mudaram a estação. Eles abriram portas, eles começaram a viver vida absurdamente sobrenatural. E sobre essa palavra, Pai, eu abençoo a vida dos teus filhos, para que eles possam experimentar uma nova temporada. A nossa vida não está sujeita à estação, mas está sujeita ao Senhor da estação. O Senhor é o Deus da estação. O Senhor é o Deus da nova temporada. O Senhor é o Deus que vai entrar no outono conosco. O Senhor é o Deus que vai entrar nessa nova sessão, nesse novo tempo. O Senhor é o Deus que vai prover a chuva onde as pessoas podem dizer que há seca. O Senhor é o Deus que vai prover prosperidade onde as pessoas dizem que há falta. O Senhor é o Deus que vai acabar com a esterilidade. O Senhor é o Deus que provê cura onde existe enfermidade. Nós cremos nisso. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã? Oh!